Sabemos do ocorrido essa semana e muitas pessoas se preocuparam diante do que aconteceu, mas nós estamos aqui para tentar fazer uma abordagem à luz do que a palavra do Senhor fala sobre isso. O passador tá aí também? Ok, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui, senão você me ajuda, tá bom? Volta lá para o início, por favor. Pode voltar. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Você passa para mim, tá? É por causa da distância. Você passa para mim aí, tá bom? Vamos lá, pode passar, por favor. Queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 8. Primeira Coríntios, no capítulo 14, verso 8. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Ok? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Desejamos compreender os momentos que estamos vivendo à luz da Tua palavra, pois o Senhor é o soberano da história. Concede-nos Teu Espírito para ouvirmos a Tua voz neste momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios 14, verso 8 nos fala: Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Nós que cumprimos a missão de pregarmos na casa do Senhor, temos uma função muito importante e ao mesmo tempo devemos ser muito cuidadosos para que nós possamos dar o toque certo à trombeta, para que o povo que ouve o som, ele possa ser bem orientado. Há muitas pessoas que se aproveitam das coisas que acontecem para criar alardes dentro da igreja. Tem gente já falando que o decreto vai sair em maio desse ano por causa de uma reunião que vai acontecer em Roma. E nós precisamos tomar cuidado com isso, irmãos. Então, tendo por base esse verso, nós queremos tentar, junto com os irmãos, entender o que aconteceu. Então vamos lá, talvez para aqueles que não tenham visto a notícia, vamos contextualizar aqui o cenário. Então no dia 27 de dezembro, uma base militar americana, ela foi atacada no Iraque, e nesse ataque, um americano morreu e alguns soldados ficaram feridos, ok? E aí os Estados Unidos culparam esse ataque como sendo promovido pelos iranianos. No dia 29/12, 2 dias depois, os Estados Unidos fizeram ataques no Iraque e na Síria contra milícias xiitas que são apoiadas pelo Irã. Veio a vingança. Dia 31 de dezembro, manifestantes invadiram a área da embaixada dos Estados Unidos lá no Iraque, que é um país aliado dos Estados Unidos, ok? E os americanos culparam os iranianos por esse ato, ok? Meio que os iraquianos facilitaram e os iranianos foram lá e invadiram a embaixada. E no contexto internacional, a embaixada é como se fosse um lugar sagrado, mesmo que ela esteja em um local de um país que é seu inimigo, ok? Então foi um ato muito duro contra a diplomacia. No dia 2 de janeiro, os Estados Unidos, o presidente americano deu a ordem para que Qassem Soleimani fosse executado, ok? Isso aconteceu dia 2, e a ordem foi dos Estados Unidos, eles assumiram a autoria do ato, e Qassem Soleimani era considerado o segundo homem mais importante do Irã, ok? E aí, diante dessa notícia, é que muitas pessoas estão se perguntando: e agora, vai estourar a terceira guerra mundial? O que vai acontecer a partir disso? Então é possível hoje eu dizer aqui para vocês o que irá acontecer. Mas diante dos fatos que nós já temos, nós vamos tentar fazer uma análise disso, tá bom? Então as primeiras reações: Rússia defende o Irã e a comunidade internacional pede calma depois do ataque, ok? Então vamos baixar a guarda aí.
A China se preocupou com a situação e também pediu calma, ok? Então, precisamos analisar isso a partir da possibilidade. Então, seria esse o cenário que vai nos propiciar a Terceira Guerra Mundial? Ou são apenas aqueles famosos rumores de guerra que Jesus Cristo falou lá no livro de Mateus? Então, vamos lá tentar ver isso. Pode passar, amigo. Então, vamos analisar o cenário profético, o que a Bíblia nos oferece para que nós possamos entender este fato a partir do que vemos. Quero analisar com vocês 3 cenários. O primeiro deles está no livro de Daniel, no capítulo 11. Daniel, no capítulo 11. Daniel, capítulo 11. Vamos ler o verso 40 e o verso 41. Daniel capítulo 11, verso 40 e o 41, ok? Então a Bíblia nos diz assim, ó: no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte arremeterá contra ele, com carros, cavalos e cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Para que nós pudéssemos explicar todo o simbolismo que está envolto aqui nesse texto, nós precisaríamos de uma vigília inteira, ok? Mas nós queremos fazer isso aqui de uma forma resumida, fazer essa abordagem. Passe aí para a gente, amigo. Então, olha só. O verso 40 começa dizendo que os fatos que ele irá narrar, eles acontecem quando começa o tempo do fim, ok? Então eu pergunto para os irmãos, quando foi que começou o tempo do fim? Em que ano? Não foi em 1844, foi especialmente o ano de 1798 que marca o início do tempo do fim. Deixa eu mostrar isso para vocês. Daniel capítulo 11, verso 33. Daniel capítulo 11, verso 33, nos fala assim: os sábios entre o povo ensinarão a muitos os filhos de Deus pregando o evangelho. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Este verso está falando do período da supremacia papal, ok? Em que os filhos de Deus pregavam o evangelho, mas acabaram sendo perseguidos lá na Idade Média pelo poder papal, ok? Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então ele está falando que esse período de perseguição contra os filhos de Deus, eles iam ser perseguidos, mortos, sofrer cativeiro, até que chegasse o tempo do fim. E quando nós olhamos para a história, o período da supremacia papal em que o povo de Deus foi perseguido, durou 1260 anos, ok? Começou no ano 538, depois de Cristo, e ele foi até o ano 1798, depois de Cristo. Foi quando o Papa Pio VI ele foi preso e o papado deixou de perseguir o povo de Deus. Então a Bíblia está nos dizendo aqui, os santos eles sofrerão cativeiro e eles morrerão até que chegue o tempo do fim. Então quando chegamos ao ano de 1798, a perseguição termina, nós entendemos que ali começou o tempo do fim, ok? Dada essa explicação, vamos voltar para o verso 40, que era onde nós estávamos. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá, ou seja, se vingará dele. Então, quando começa o tempo do fim? 1798. Nesse período da história, o rei do sul lutaria contra o rei do norte, e depois o rei do norte se vingaria deles. Então, em 1798, vamos entender quem representava esse poder. Então, o rei do norte e o rei do sul são poderes que aparecem em todo o capítulo 11 de Daniel.
um lutando contra o outro. Da onde que vem essas figuras? Olhem aqui o mapa, queridos. Vocês estão vendo aqui no mapa uma parte da Europa e da Ásia, ok? Aqui é a costa da África, aqui é o início da Europa com a Itália, ok? Aqui fica Jerusalém e para cá a Ásia. Então o que são rei do norte e rei do sul? Depois que Alexandre o Grande, o rei da Grécia, morreu, ele dominava todo esse império colorido que vocês estão vendo aqui. Como ele não tinha filhos, quem herdou o seu império foram os seus generais, especialmente 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Licímaco. Eles pegaram o território de Alexandre e dividiram entre eles. Aqui você está vendo os 4, né? O verde, o laranjado, o amarelo e o azul. Porém, esses 2 aqui, Licímaco e Cassandro, acabaram sendo conquistados pelos outros 2 generais. E aí passaram a ter somente 2 grandes impérios. Quem são esses impérios? Aqui os Seleucos ficaram conhecidos como o rei do norte, e os Ptolomeus ficaram sendo conhecidos como o rei do sul. Deu para entender isso? Então vamos lá, vamos avançar. Pode passar mais um, amigo. Então olha só. No ano 65 a.C., perceba, o Império de Alexandre foi dividido no ano 300 a.C. E aí fomos avançando na história. Quando chegamos no ano 65 a.C., Roma cresceu em poder e ela conquistou o território que pertencia ao rei do norte. A partir desse momento, aqui no capítulo 11, ela passa a ocupar a posição de rei do norte, o Império Romano, ok? Pode passar mais um? O que acontece depois? Depois que o Império Romano caiu, quem assumiu o poder foi Roma, mas agora em sua fase papal, ok? Então, quando o papado subiu ao poder, ele assumiu o posto do rei do norte. Quando nós chegamos aqui no verso 40, ao período do tempo do fim, o rei do norte aqui no tempo do fim é o poder papal, ok? Quem é que representa o rei do sul? O rei do sul é um poder que é inimigo ao rei do norte, ok? Então vocês podem ver aqui, ó, que esse local pintado em azul é o local que hoje é onde está localizado o Egito, ok? Dentro de um cenário profético, o Egito é um poder que representa uma ideologia ateia. Vocês lembram que Faraó falou para Moisés: quem é o Senhor para que eu liberte o povo de Israel? Então é um poder que ele não reconhece a existência de Deus. É um poder ateu, ok? Então, em primeira instância representou o Egito, depois representou os Ptolomeus, e quando nós chegamos ao período do tempo do fim, quem era em 1798 que estava representando um poder ateu? A história conta para nós que foi a França. Foi no período da Revolução Francesa que a França declarou que Deus não existia. Mandou fechar igrejas, pegaram o bispo lá da cidade e mandaram ele dizer que a Bíblia era uma grande mentira. E aí, quando a França declarou a não existência de Deus, as pessoas começaram a ficar loucas, ok? E aí eles pegaram a mulher que se apresentava na ópera lá, vestiram ela com umas roupas e botaram ela como a deusa da razão, para que os homens tivessem algo a que cultuar, ok? Então a França, no período de 1798, ela representa este poder ateu, ela representa o rei do sul. Então a profecia nos diz, no tempo do fim, 1798, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte. E curiosamente, a história nos conta que em 1798 foi a França que lutou contra o poder papal. Napoleão Bonaparte mandou o seu general ir lá e prender o papa da época, o Papa Pio VI. Então, nesse ato, o rei do sul lutou contra o rei do norte, o poder papal, ok? Só que ele diz que depois de um tempo, o rei do norte se vingaria dele. E aí nós colocamos algumas coisas aqui para os irmãos. Na história, em algum momento, o papado, ele se vingou da França depois de 1798? A história não nos aponta isso,
ok? A França hoje representa um poder ateu? Não mais, não é? Porque depois da Revolução, a França ela se tornou uma república, ela reabriu as igrejas e não representa mais esse poder ateu. O que mais que nós temos aqui? Então, o título do ateísmo, ou seja, do Rei do Sul, passou da França para um outro poder que o representaria depois dessa revolução, ok? Então, a pergunta é, quem, depois da França, ou seja, depois de 1798, assume e defende a ideia do ateísmo e que o papado lutou contra ele? Então, a história mostra para nós que essa ideia ateia, depois da França, ela foi assumida pela União Soviética, que era comunista, ok? E o papado, em algum momento da história, ele fez uma ação contra a União Soviética? A história nos conta que sim, né? Talvez os mais experientes aqui lembrem disso. A queda do Muro de Berlim lá, a queda da União Soviética, tudo isso foi arregimentado pelo poder papal, irmãos. Até a revista Time lançou essa revista, ó, A Santa Aliança. E aqui nós vemos a foto de João Paulo II e Ronald Reagan, presidente americano da época. Então, os dois trabalharam juntos para derrubar esse sistema ateu, o Rei do Sul. Ok? Então, aí, nesse ato, nós temos o Rei do Norte se vingando dele. A partir daí, o papado ele parte, então, para cumprir os seus próximos objetivos, queridos. Então, percebam, o exercício aqui é nós vermos os acontecimentos que saem no jornal à luz do que a Bíblia está revelando para nós. Ok? Apareceu um novo poder lá no Oriente Médio. Tudo bem, o que a Bíblia me fala sobre isso? O que isso é relevante para a história final? Então, o próximo passo é o que está no verso 41, queridos. Olha só. Depois que o Rei do Norte vence o Rei do Sul, o verso 41 diz: entrará também na terra gloriosa. Ok? Volta um aí, irmão, por favor. Então, olha só. Depois de vencer o Rei do Sul, qual o próximo passo da profecia? É o papado dominar a terra gloriosa agora no período do tempo do fim. Então, quem é a terra gloriosa hoje no cenário que nós estamos vivendo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui rapidamente 4 textos para apresentar para vocês quem é essa terra gloriosa, ok? Poderia muitos outros, mas por uma questão de tempo, vamos condensar aqui. Então, veja o que a irmã White fala no livro Profetas e Reis, ó. Ele os libertou de sua condição de servos para que pudesse levá-los a uma boa terra, uma terra que em sua providência havia-lhes preparado como refúgio dos seus inimigos. Queria trazê-los para si e envolvê-los em seus braços eternos. Do que está falando aqui, queridos? Está falando da ação de Deus em tirar Israel literal do Egito e levá-lo para Canaã, ok? E aí Deus chama Canaã de um local de refúgio. Vamos ver mais um texto agora. Profetas e Reis, mais uma vez. Assim trouxe o Senhor os israelitas para junto de si, para que habitassem como que a sombra do Altíssimo, miraculosamente preservados dos perigos do errante viajar pelo deserto, foram eles finalmente estabelecidos na terra da promessa, como uma nação o quê, irmãos? Favorecida. Então, quero destacar essas 2 palavras aí, ok? Refúgio e uma nação favorecida. Essa é uma referência à terra gloriosa no tempo do povo de Israel. Muito bem. Quando vamos para o tempo do fim, pode passar mais um, amigo. Vejam aqui essas 2 citações que eu quero mostrar para vocês, ó. Livro Maranata, página 398. O Senhor tem feito mais pelos Estados Unidos do que por qualquer outro país sobre o qual brilha o sol. Ele aqui proveu um asilo, um local de refúgio, uma proteção para o seu povo, onde pudessem adorá-lo de acordo com os ditames da sua consciência. Então, para os dias atuais, a serva do Senhor nos aponta os Estados Unidos como sendo um local de asilo, de refúgio, de proteção para o seu povo. Vejam esse outro texto, pode passar, por favor.
quando a terra que o Senhor promoveu como asilo para o seu povo, os Estados Unidos, a fim de que possam adorá-lo segundo os ditames de sua própria consciência, a terra sobre a qual por muitos anos tem sido estendido o escudo da onipotência. Então, uma terra que recebe de forma especial a proteção de Deus, é um povo favorecido, sim ou não? O que vocês acham? Certamente, não é? A terra que Deus favoreceu, aqui a palavra é bem clara, tornando-a depositária da religião pura de Cristo, quando essa terra, por meio de seus legisladores, renunciar aos princípios do protestantismo e der apoio à apostasia papal, falsificando a lei de Deus, então é que será revelada a obra final do homem do pecado. Então, nesse texto aqui, nesse segundo que nós mostramos, nós vemos a irmã White indicando os Estados Unidos como sendo uma nação especialmente favorecida e um local de asilo, de abrigo, de refúgio para o povo de Deus. Então, nós temos entendido que essa terra gloriosa, essa nação favorecida aqui do verso 41, representa os Estados Unidos da América agora no tempo do fim. Ok? Então, quais são os passos do papado? Ele é derrotado pelo rei do sul, o ateísmo. Depois ele se vinga do ateísmo, ele se restabelece no poder e ele parte para conquistar a terra gloriosa. Então, o próximo passo dessa profecia aqui é o papado alcançar plenamente o seu poder lá nos Estados Unidos da América. Ok? Vamos avançar no nosso pensamento. Então, olha só. O papado vai partir para conquistar os Estados Unidos. E aí eu pergunto para os irmãos, isso já aconteceu? O que vocês acham? O papado já conseguiu conquistar totalmente lá os Estados Unidos, sim ou não? Ainda não, não é, irmãos? Ele tem dado seus passos, importantes passos, já conseguiu ir lá no país, conseguiu discursar no Senado americano, mas ainda não conquistou plenamente o seu poderio lá, ok? Então esse é um cenário que a profecia nos aponta, é o próximo passo que irá acontecer, ok? Vamos avançar. O segundo cenário que eu quero apontar aqui com os irmãos é o cenário de Apocalipse capítulo 13. Então, no Apocalipse capítulo 13, o Senhor nos apresenta dois poderes simbólicos aparecendo aí, ok? Uma besta que sobe do mar, com 7 cabeças e 10 chifres, e uma besta que sobe da terra, possuindo 2 chifres, parecia um cordeiro, mas vai falar como dragão. Em outro momento, se nós tivermos a oportunidade, nós iremos retornar aqui, para nós explicarmos uma tarde inteira só esse capítulo, tá bom? Mas por hora eu quero destacar com vocês alguns versos aí do capítulo 13. Pode passar, meu amigo. Então vamos lá. Acompanhe comigo o que está no verso 3 de Apocalipse 13. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A maior parte dos protestantes tem entendido que essa besta que emerge do mar, aqui descrita em Apocalipse 13, representa o sistema papal, ok? Representa o sistema papal. E a besta que sobe da terra, que está descrita aí a partir do verso 11, representa os Estados Unidos da América, ok? E explicaremos isso em uma outra oportunidade. Mas diante desse entendimento, o que a Bíblia nos fala aqui? No verso 3, ela destaca que esse poder, ele sofreria uma ferida de morte. Foi a prisão do Papa em 1798. Mas depois essa ferida seria curada. E quanto da terra, irmãos, seguiria a besta? A Bíblia diz, toda a terra vai seguir a besta, ok? O poder papal. Então nós ainda estamos vendo isso se cumprir. São os próximos passos apontados pela profecia. Um cenário em que todo mundo vai se submeter a essa liderança religiosa. É o que a Bíblia aponta aqui para nós, ok? Vamos ver o que mais nos fala nesse capítulo. Verso 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Ou seja, terá domínio sobre todos os povos. E o que muitas igrejas por aí afora têm chamado de milênio temporal, que segundo eles será vivido aqui na terra, uma época de prosperidade.
ok? Então, mais uma vez, um domínio absolutista desse poder. O que mais que temos aí? Qual o próximo verso? Verso 12. Agora falando do outro poder, dos Estados Unidos. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, esse segundo poder aqui, os Estados Unidos da América, são eles a máquina que move o mundo para que eles se rendam à adoração do papado. E diante desse entendimento, o exercício que nós precisamos fazer é olhar hoje para o cenário do mundo e ver de que forma isso está se cumprindo. Entendem isso? Esse é o critério importante que nós precisamos ter em mente aqui. Ok? Próximo verso. Verso 16 e 17. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Para que, irmãos? Para que ninguém possa o quê? Comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o papado alcança domínio mundial, os Estados Unidos trabalham para ajudá-lo nisso, e depois disso vem um decreto ou uma lei que vai impedir de fazer relações econômicas, compra e venda, àqueles que não aceitarem a marca de autoridade desse poder que é inimigo de Deus. Esses são os passos que a profecia mostra para nós aqui, ok? Vamos lá. Pode avançar, amigo. Então veja o que diz aqui embaixo, ó. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, isso está no livro Grande Conflito, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. Então nós precisamos ser muito sábios, irmãos, nós que conhecemos o tempo. Muitas vezes, quando um presidente lá nos Estados Unidos sobe à cadeira presidencial e ele é meio tempestuoso, assim como é o Donald Trump, aqueles que estão mais ou menos em sua vida espiritual, eles começam a se bater e querem voltar para a igreja e melhorar sua vida, achando que é esse presidente que vai trazer o decreto. Queridos, não é assim. Não é essa a história que está revelada para nós. Você prestou atenção no que esse texto fala? O que é que vai acontecer? As principais igrejas dos Estados Unidos vão se ligar em pontos que elas têm em comum. Esse é o primeiro passo. O que vem depois disso? Vão influenciar aqueles que fazem as leis para que eles imponham os decretos que eles querem. É nesse cenário que vem decreto dominical. Então, quando o cristão, quando o adventista está olhando para o presidente que senta lá na cadeira, ele está com foco errado. Nós temos que olhar para onde, irmãos? À luz do que está aqui. De acordo com esse texto, para a união das igrejas. Esse é um primeiro passo, ok? Decreto dominical vem em consequência disso. Entendem, irmãos? Então é importante nós termos um foco certo para que a gente dê o toque certo à trombeta. E a gente não fique fazendo alarde naquilo que na verdade não é. Ok? Vamos ver um terceiro e último cenário agora. Apocalipse capítulo 17. Pode passar mais um? Aí a Bíblia nos apresenta uma mulher. E mulher simboliza o quê em profecia, irmãos? Igreja, muito bem. E ela está montando um animal. E animal simboliza o quê em profecia? Um rei ou um reino. Onde está escrito isso? Daniel capítulo 7, verso 17 e verso 23. Você pode conferir depois, tá bom? Então, uma mulher montando um animal simboliza o quê? Uma igreja que está dominando um poder civil. Esse é o cenário que o Apocalipse apresenta para nós, ok? Agora veja o que nos fala aí a partir do verso 11. A besta, que era e não é, também é ele o oitavo rei. Procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora.
Têm esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então qual é o cenário de Apocalipse 17, irmãos? Uma igreja domina sobre o poder civil. Os chifres aqui, que a Bíblia identificou como reis, eles entregam à besta o poder que ele possui. Então temos aqui um poder civil hegemônico, ok? E outros poderes civis que dão a ele a autoridade que possuem. Entendendo que este animal está sendo dominado por esta igreja, nós encontramos aqui o mesmo cenário que nós vimos anteriormente. Uma igreja que domina sobre os reis da terra. E eles trabalham para cumprir os seus propósitos, ok? Então, olha só, os poderes civis da terra entregam-se ao domínio do oitavo rei, que é dominado pela mulher, que é também identificada como poder papal, para perseguir os santos. Este é o terceiro cenário que eu gostaria de apontar com os irmãos, ok? Diante disso, vamos partir para as nossas conclusões. Então, vamos analisar a notícia que aconteceu à luz do cenário profético. Pode passar. Então, olha só, a primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que a validade dessa análise, ela é até quando, irmãos? Até hoje. Hoje é 4, não é? Então, a validade é até hoje, ok? Porque eu não vou aqui bater o martelo dizendo, vai ter guerra, não vai ter guerra, ok? Não posso fazer isso, não tenho poder nem autoridade para isso. Então, a análise aqui é feita a partir do que temos até hoje, ok? Então, vamos lá. A primeira análise. O Irã é uma potência local e não mundial. Então é difícil imaginar que esse acontecimento possa desencadear uma guerra mundial. Essa análise foi feita por um cientista político, ok? Uma análise geopolítica. O Irã tem força lá onde ele está, mas não uma potência mundial. Para que uma guerra mundial pudesse ocorrer disso, seria necessário que outras potências, como Rússia e China, por exemplo, comprassem a briga dele e se unissem a ele. E será que elas fariam isso? É pouco provável. A Rússia pediu calma, a China pediu calma, a União Europeia pediu calma. Então é pouco provável que isso gere uma guerra mundial, ok? Podemos acalmar o coração, pelo menos até hoje. Próximo. A profecia aponta uma união de toda a terra. Acabamos de ver isso, não é verdade? Então poderia estourar uma guerra mundial agora, diante do cenário atual? Eu acho pouco provável, irmãos. Porque nós estamos vendo, na verdade, uma confederação de países diferentes se unindo para alcançarem os seus propósitos. Difícil imaginar que haveria uma guerra mundial agora. Mais uma análise. O cenário que vai propiciar a chegada do poder papal ao poder será algo que virá pela força, ou seja, por meio da guerra, ou isso vai acontecer de uma forma pacífica? Precisamos pensar sobre isso. Vejam o que diz aqui, ó, pode passar. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Vejam o que diz aqui embaixo. Ó. A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de cornos, semelhante ao do cordeiro, fará com que a terra e os que nela habitam adorem ao papado, ali simbolizado pela besta. Essa profecia se cumprirá quando aquela nação, os Estados Unidos, impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Então aqui está detalhado para nós, queridos, os passos do que irá acontecer. Ok? Vamos avançar. Pode passar mais um, amigo. Então vamos lá. Os Estados Unidos será o país que dará os meios para o papado chegar ao poder. Iria ser ele subvertido em uma possível guerra? Então, se acontecesse uma guerra mundial agora em que os Estados Unidos, que é o poder que vai levar o papado aonde ele quer, se os Estados Unidos se envolvessem numa guerra agora e ele perdesse, o que isso nos diria, de acordo com as profecias? Que ainda levariam muito tempo
para que esse cenário final se cumprisse, os Estados Unidos precisariam se reestabelecer, uma calmaria precisaria voltar à terra, eles precisariam tornar uma nação novamente relevante no mundo, para que a gente pudesse ver o cumprimento desses acontecimentos. Ok? Então, à luz dos sinais revelados para nós, eu acho isso pouco provável. Vamos ver mais um? Uma guerra, ok, essa aqui eu já falei, pode passar, amigo, por favor. Então, olha só. A pressão dos países contrários, como a China e a Rússia, poderia catalisar ou acelerar os eventos finais. As profecias apontam que são os Estados Unidos que vai tomar a dianteira nesse processo. Então, a pressão de países que são contrários aos Estados Unidos poderia, sim, acelerar o processo, e essa é uma possibilidade. Vamos ver mais um? Outra coisa que nós precisamos pensar, o perfil do presidente americano, o Donald Trump que está lá, propicia o cumprimento dos sinais proféticos? Olhando hoje para o jeito dele, para a postura, as atitudes que ele toma, será que o perfil dele colabora com o cenário que a gente precisa aqui no Apocalipse, para que aconteça decreto dominical e os eventos finais? Então, essa é uma outra coisa para nós pensarmos. E mais uma, estaremos vendo o surgir de uma guerra mundial ou apenas rumores de guerra, como nós falamos anteriormente? Vocês lembram que no ano passado teve um período aí que a gente vivia em um clima de tensão? Foi mais ou menos do meio do ano para o final, irmãos. Ligava o jornal um dia, o Kim Jong-un lá lançou um míssil que alcançava os Estados Unidos. Aí no outro dia os Estados Unidos lançam um míssil que alcançava a Coreia. E parece que a qualquer momento ia ter o estopim, ia estourar uma guerra, irmãos. Só que alguns dias depois, sai a foto dos dois apertando as mãos. Então o que foi isso, irmãos? Rumores de guerra. É claro que algo como o que foi noticiado essa semana, quando acontece a gente talvez se assuste e ache que algo vai acontecer, mas nós precisamos orar e estar muito bem centrados para entender isso à luz das profecias, ou se de repente isso não é também apenas rumores de guerra. Entendem? Então vamos finalizar aqui colocando algumas coisas para vocês pensarem. Eventos finais fala o seguinte, ó. 4 poderosos anjos detêm os poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados na fronte. As nações do mundo estão ansiosas por conflitos, mas são refreadas pelos anjos. Quando for removido esse poder moderador, virá um tempo de aflição e angústia. Aqui embaixo diz: todos os que não têm o Espírito da verdade se unirão sob a liderança de instrumentalidades satânicas, mas deverão ser mantidos sob controle até que chegue o tempo para a grande batalha do Armagedon. Entendem isso, irmãos? Então, os homens querem guerra, querem conflito, mas a história não sai das mãos de Deus. Ele controla, e os quatro anjos estão segurando os ventos, porque ainda não é o momento de isso acontecer. Ok? Pode passar, por favor. Eu pediria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, no capítulo 12, e o verso 37. Diante de tudo o que vimos aqui, queridos, eu quero colocar para os irmãos algo para nós meditarmos ao finalizarmos esse sábado e logo irmos para casa. Lucas, no capítulo 12, verso 37. Agora essa mensagem é especialmente para cada um de nós que estamos aqui. Lucas 12, 37 nos fala assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Veja o que diz essa frase aqui embaixo, ó. Só um soldado louco é que levaria na brincadeira uma batalha. Nós estamos em uma guerra, sim ou não, irmãos? Nós somos soldados que fazemos parte dessa guerra. Talvez sejamos um dos elementos que sejam os maiores protagonistas dessa guerra que nós chamamos de grande conflito. Pois nós estamos no meio de tudo isso e nós estamos precisando escolher de que lado nós queremos ficar. E aqueles que já decidiram estar ao lado de Cristo, eles recebem a função de serem um atalaia.
aquele que toca a trombeta e ajuda a outros nesse caminho. Queridos, diante dessa batalha, o grande conflito que nós estamos vivendo, como está a nossa vida como cristãos? Estamos sendo nós verdadeiros soldados que estão trabalhando ao lado do Senhor? Ou estamos levando a nossa vida cristã com banalidade, como se fosse uma brincadeira, não nos importando, não fazendo o básico que é orar e estudar a palavra de Deus? Fazer isso seria como andar no meio de uma guerra deixando a sua arma para trás, sem escudo. É uma presa fácil. Se a nossa vida espiritual é sacudida somente quando esses sinais acontecem, e aí a gente acorda para a gente melhorar nossa vida espiritual, nós estamos em grande perigo, queridos. Porque a Bíblia nos fala que a vinda do Senhor será como um ladrão. E ninguém sabe a que horas vem o ladrão. Então, se a gente estiver atento somente quando acontecer coisas como essa, nós estamos em perigo. O verdadeiro vigia, ele está atento a todo tempo. Vejam o que diz essas duas citações aqui para nós finalizarmos. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas para a crise. Vi que o povo de Deus está em terreno o quê, irmãos? Terreno encantado, e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. Vejam o que ela fala aqui, queridos. Há pessoas em nossos dias, dentro de nossas igrejas, que estão vivendo em um terreno encantado. Você acredita que há pessoas dentro de nossa igreja que não acham mais que Jesus vai voltar em nossa geração? Eu não sei se você também pensa isso, mas eu não consigo pensar isso, queridos. Eu não consigo conceber essa ideia diante de tudo que está acontecendo. Então, em nome de Jesus, desperte de sua vida espiritual, mas não como um fogo de palha, mas como algo que seja permanente e duradouro, como alguém que está sempre trabalhando para vigiar. Saia do terreno encantado. E veja o que ela diz nessa outra citação aqui. Pode passar, por favor. O Senhor me mostrou o perigo de permitir que seja a nossa mente abarrotada de pensamentos e cuidados mundanos. Vi que algumas mentes são afastadas da verdade presente e do amor à Bíblia por causa da leitura de livros excitantes. O tempo tem continuado alguns anos mais do que eles esperavam, e assim pensam que continuará mais alguns anos. E desta maneira suas mentes são desviadas da verdade presente para irem após o mundo. Vi que o tempo disponível que temos deve ser gasto em fazer o que, irmãos? Vocês entendem, queridos? A Bíblia fala, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns achem que Ele está demorando. Pelo contrário, Ele é paciente conosco, não querendo que nenhum de nós se perca, mas que a gente chegue ao arrependimento. Se o Senhor voltasse hoje, estaria você pronto? O Senhor poderia te encontrar como um soldado vigilante que está cumprindo fielmente a parte que te corresponde? Ou tem você levado um cristianismo meia boca? Estaria você pronto para encontrar o seu Senhor se hoje Ele viesse? É tempo de nós pensarmos sobre isso, queridos. Ainda estamos vivendo o tempo da graça, mas chegará o dia em que pela última vez o sol terá se posto e nenhum salvo mais entrará para o reino dos céus. E Ellen White fala, ninguém julgue está isento do perigo de ser pego de surpresa em relação a este tempo. Então que nós possamos nos preparar enquanto há graça, que nós possamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Amém? Cada dia posso ver, perceber